No programa de hoje vamos falar de língua estrangeira. Será que a pessoa tem que falar inglês, espanhol, alemão, enfim, o que é importante no mercado de hoje? Este é o tema central do programa Casulo. Mas para conhecer mais sobre esse tema, a repórter Ana Lu Vignoli saiu às ruas e fez uma matéria sobre a qualificação profissional. O inglês é a língua do comércio que mais cresce em todo o mundo. Um levantamento realizado pela Global English Corporation, com 25 mil funcionários de 300 empresas em 125 países, mostra que 76% dos profissionais de multinacionais usam o inglês diariamente em suas funções e, por isso, têm um salário maior do que aqueles que não dominam o idioma. Natália Pinho Paiva sabe bem a importância do inglês. Formada em oceanografia e trabalhando como recepcionista, reconhece que o inglês é fundamental no mercado de trabalho. O interesse começou desde que eu entrei na faculdade, eu fiz curso de oceanografia. E aí o meu curso ele é muito ligado ao inglês, porque aqui no Brasil ele é muito recente, então não tem muitos livros textos. E a gente acaba sendo obrigado a aprender a língua para que a gente possa estudar. Então, foi a maneira que eu achei, foi aprender o inglês. E eu sempre gostei desde pequena, então foi uma facilidade assim para mim. Mas a pesquisa revela ainda que, apesar de 91% dos entrevistados reconhecerem que o inglês é importante para o seu trabalho, apenas 9% declararam ter conhecimento suficiente para realizar suas funções. Algumas corporações, como a HSBC e Gerdau, já incluíram nos pré-requisitos de admissão que o candidato a uma vaga nas empresas saiba falar inglês. Aqui em Itajaí, a Topway também optou por contratar profissionais que tenham uma língua estrangeira. E nós viemos até a empresa saber como está esse processo de seleção. Vamos lá? A gente faz uma triagem, né? A gente vê, realmente conversa com cada pessoa que mandou o currículo, faz uma análise do perfil, da desenvoltura também conta bastante. Não só se comunicar em inglês, também a pessoa, principalmente para o setor da recepção, ser bastante envolvida com os alunos, ter essa questão de dialogar, de se comunicar, porque faz parte do método, né? A conversação. Nós tivemos várias procuras, mas ainda a população ainda está com um sentimento de que o inglês é mais técnico, né? Que na verdade isso era um pensamento que tinha há 20 anos, há 10 anos, que a pessoa tinha que ter, na verdade, uma escrita melhor, uma leitura eficiente, né? E hoje a gente sabe que as companhias elas estão procurando uma pessoa mais envolvida na oratória, na parte auditiva, né? Então foi meio complicado no começo, mas a gente conseguiu extrair bastante pessoas, né? Qualificadas. A língua do Tio Sam tem feito sucesso no mundo inteiro. Tida como a linguagem universal, mesmo empresas que não tenham a necessidade da aplicação de outro idioma na rotina de atividades já estão procurando por profissionais que dominem, pelo menos, um segundo idioma. Isso ocorre devido aos planos de expansão das instituições privadas. E para conversar sobre esse tema tão instigante, a gente convidou a professora Beth Gama. Bem-vindo ao programa, professora. Agradeço. Tá certo. E como a gente viu na reportagem ali, 9% das pessoas, né, sabem inglês, né? E 91% se declarou que considera importante um segundo idioma, né? Mas que não tem conhecimento suficiente para trabalhar com ele. O que a senhora tem a dizer sobre isso, professora? Bom, primeiro eu agradeço o convite. Eu acho que o Brasil está despertando ainda para essa constatação de que a língua estrangeira, no caso mais específico o inglês, né, é essencial nas suas relações, principalmente nas suas relações de trabalho. Por isso, creio que o número de pessoas que saibam que é importante tão alto, né, que nós estamos começando a saber, apesar de no nosso mundo, isso já ser uma prática, né, bem feita. Veja, por exemplo, a Europa, né? A Europa tem um programa de mobilidade de estudantes que permitem que os seus alunos vão fazer outras disciplinas em várias universidades. E eles acabam por aprender francês, inglês, espanhol, italiano, alemão e acabam sendo plurilingües, né? Nós, geograficamente, somos um país continental, o único na América do Sul que fala português, né? Distante, né, dos países que falam língua inglesa. Então, agora, de uns anos para cá, com essa questão da globalização, com as aberturas dos mercados, por toda essa questão, né, socioeconômica, nós começamos a despertar para a necessidade. A competitividade está batendo nas nossas portas.
Ontem... E eu ia lhe perguntar, professora, só lhe interrompendo, será que também não tem a ver com o tamanho do Brasil, né? Essa coisa da grandeza? Porque a gente for pegar a Europa, né, tudo pequenininho, né? Então a gente viaja 1 hora e pouco, muda de país. Né, essa questão menores. Ajudou lá, né? Essa é uma questão geográfica. No Brasil a gente sai de um, vamos dizer assim, a França, por exemplo, ela caberia várias vezes no Brasil, né? Claro. Portugal, então, nem sei quantas vezes. Então é claro que a questão geográfica influenciou. Nós somos monolíngue em termos de várias línguas faladas no mundo. Claro que dentro do Brasil nós temos vários dialetos, né? Nós temos as colônias, né? Claro. As pessoas que falam com um sotaque, com outro, mas com vocabulário, de repente aqui no Sul a gente fala como é aipim, no Nordeste fala macaxeira, mas nós nos entendemos, porque temos somente um idioma, né? Mas até então não tínhamos nos preocupado muito. O português, não somos um país bilíngue, né? Com certeza não somos. Não somos ainda um país bilíngue, mas estamos despertando. Temos uma ação política bem importante, que veio através do programa Ciência Sem Fronteiras. Né? O ano passado fomos visitados pelo presidente Obama, e nessa ocasião a presidente decidiu que os nossos alunos precisavam também fazer o intercâmbio para, enfim, conhecer outras línguas, outras culturas, entrar em contato com a ciência, né, com novas tecnologias. Então, o Ciência Sem Fronteiras hoje está ofertando 100 mil bolsas, né? E mais importante que isso, qual foi o primeiro problema que surgiu? O governo dá a bolsa, né? Você tem estadia, tem alimentação, tem a passagem aérea, mas como você vai estudar numa universidade da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, ou da Suíça, ou da Alemanha, se você não tem o conhecimento necessário do idioma? Então, a primeira barreira a esse programa é a barreira linguística. E isso vem ao encontro da tua pergunta. Realmente, nós não somos um país bilíngue, nós não temos o conhecimento ainda de uma língua que, queiramos ou não, é a língua franca, é a língua universal, que é o inglês. O nosso governo despertou e agora ele está com um programa para ensino de línguas e teste também de proficiência de idiomas para os alunos que resolvam se candidatar ao programa Ciência Sem Fronteiras. Professora Beth, então dá para dizer que foi um erro dos militares, né, fazer aquela reforma nos anos 70 ali, quer dizer, eles fizeram tanta coisa boa para o país, mas foi um erro estratégico, né, por exemplo, tirar o espanhol, tirar o francês e deixar só o inglês, quer dizer, hoje se percebe que foi um erro, né? Foi um tremendo de um erro, né? E até porque a gente nos comunica com a América Latina, né? O que é triste, sim, né? Nós ficamos sem saber espanhol, que naquele tempo, né, era inserido no programa, né? Aprendíamos francês, deixamos de aprender francês. Inglês... O inglês também num nível assustador, né? Muito baixo. Eu, né? Quando fiz ginásio, né, naqueles velhos tempos, eu aprendia francês, inglês e ainda tinha o latim, né? Que era o grego, clássico, né? que muita gente diz, para que serve isso? Serve para formar, para nos ensinar as bases da língua, né? Dessa maneira a gente pode conhecer um número maior de palavras, enfim, expande o nosso vocabulário, etc. Abre as portas até para idiomas como o alemão, sim, por exemplo. Abre né? as portas para vários idiomas. Né? Né? Claro. Infelizmente, o que houve ali foi um corte, né, na Lei 5692, então a sociologia acabou, o que mais? E pegando o gancho nesse sentido, por exemplo, e aí até as escolas públicas, eu sou um exemplo, né, que fiz escola pública, era boa de muitos aspectos, né, mas, por exemplo, o inglês não era muito bom, porque a gente entrava, né, eu brinco, na quinta série, verbo to be, sexta série, verbo to be, e assim por diante, não quer dizer, mudou, não se saía muito, né? Que eu saiba, não mudou muito. E por que isso acontece, professora Beth? Acho que é uma série de razões. O primeiro era uma política voltada, assim, a dizer que a educação é prioridade, mas quando chegava no momento de se investir na qualidade do profissional de educação, isso não era feito, né? Então, havia até vários artigos escritos sobre isso, o aluno fingia que aprendia e o professor de línguas estrangeiras fingia que ensinava. Então, aprendia-se sobre a língua. Então, era uma aula que só era de tradução, ou tradução de música, ou tradução de Então, a gente tem gerações texto. e gerações com esse déficit. Né? O professor, muitas vezes, ele não tinha, ou como ainda não tem, a grande maioria, o comando das habilidades orais, da habilidade oral da língua inglesa ou da língua espanhola, e ele, então, acabava por, no caso do inglês, ensinar o verbo to be, e gramática, e ficava só na parte estrutural da língua
e a competência comunicativa ela não era praticada porque o próprio professor ele não detinha o comando da habilidade oral. Antes da 5692, não posso dizer que o ensino de idiomas era uma maravilha, mas ele ensinava realmente, né? Ele, na verdade, ele ensinava todas as habilidades, né? Porque tem aquela geração que realmente lia em francês, né? Conseguia. Era aquele método, vamos dizer, chama de o áudio oral, né? E eu aprendi inglês e francês intermediários na escola. Na escola pública. E aí também comparando com a Europa, que é uma diferença, né? Porque a gente fala, né? Eu me lembro que eu conheci umas holandesas, aí perguntava, onde é que você aprendeu inglês? Ela dizia, na escola, né? Então, é triste, né? Porque o nosso inglês dado na escola não prepara. Aí você tem que pagar um cursinho, né? Eu li hoje, não foi hoje, foi ontem uma reportagem com um educador de Harvard, se eu não estou enganada, mas não importa, é um educador, falando sobre a política linguística na China. E o Marcelo, na verdade, o professor Luna, realmente ele admitiu que isso acontece. Na China, hoje, há uma febre de se aprender inglês. E a política do governo chinês é que 10 de suas universidades, elas foram escolhidas a dedo, dentro de alguns anos estejam posicionadas entre as melhores universidades do mundo. E qual é a chave disso? A língua inglesa. Eles estão, o Marcelo disse que eles estão aficionados, comprando livros para aprender, para fazer aquele exame, o TOEFL, para que eles possam ir para as universidades americanas enfim, entrar em contato com a cultura e cursar disciplinas. Tá e certo. Segundo esse educador, eles vão conseguir. Tá certo. Professora Beth, a gente tem que fazer um intervalinho aqui, o primeiro bloco já foi, então a gente volta daqui a pouco com mais informações para você, ali onde que eu olho para cá, então, e daí a gente volta então no segundo bloco dando continuidade a essa entrevista.